Posso falar? Boa noite a todos. Mais um sarau em casa, como é bom estar junto com vocês aí e uma galera aqui, um pessoal da técnica aqui formidável. E hoje a gente vai fazer mais um sarau em casa. Sarau em casa completando esse ano 9 anos, família Barbosa aí junto, fazendo um trabalho de arte, de cultura, porque sarau é isso, né? É uma reunião de amigos, onde cada um mostra a sua arte. É um trabalho festivo e onde tem música boa pra gente ouvir, que pode dançar, que pode ter poesia, trova. Aí a gente pode então hoje comemorar mais um ano de sarau em casa. Então por isso a gente tem que compartilhar com vocês essas experiências culturais que a gente está aí junto, 9 anos, portas abertas, não é? E a gente tem mais um sarau em casa. Hoje a gente vai ter um convidado super especial, mas é muito bom a gente agradecer ao grande mestre, ao grande arquiteto, o criador de todas as coisas, que é nosso Deus, o Todo-Poderoso, que nós acreditamos nisso, que diz que todas as coisas Ele criou. E junto comigo eu quero que você diz comigo o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Esse sarau está aberto e hoje a gente tem um convidado super especial aqui, ó, Matheus NG. Um violonista fera. Com vocês, uhul, Matheus NG. Boa noite, pessoal que está assistindo ao Sarau em Casa, aí na internet. Queria agradecer ao convite do Sarau, agradecer a toda a equipe, o pessoal super legal que está aqui. E eu vou começar a minha apresentação com músicas que são bem distantes em relação a período e a compositores e tudo mais, e locais. Bem, eu vou começar com a fuga, que é um estilo composicional do período barroco, e o compositor que escreveu ela foi Bach. E a fuga é literalmente uma fuga, é um trecho de uma música que vai repetindo em outros lugares do violão, e isso rola pela música inteira. E depois eu vou para Argentina tocar um tango do Astor Piazzolla chamado Verano Porteño, que é um tango, um ritmo bem forte, bem sensual deles. E então é isso, fuga e Verano Porteño.
E eu voltei. Agora eu vou contar uma história para vocês. É uma história muito linda. Mas antes eu quero cantar assim, ó, boa noite, com alegria. Desejo a você uma linda noite, andando na companhia do nosso Salvador que nos quer bem, vai tudo bem. Tá tudo bem aí? Aqui a gente tá tudo bem também. Hoje eu vou contar uma história para vocês, uma história muito linda. É uma alegoria, chama Alegoria das Ferramentas. Já ouviram essa história? Não? Vou contar para vocês. Olha, a Alegoria das Ferramentas é uma história que acontece dentro de uma marcenaria. Lá tinha muitas ferramentas. Vamos ver qual a primeira ferramenta que tinha lá? Puxa, não é que tem muitas ferramentas? A primeira ferramenta... é um serrote. Ora, senhor serrote, tem uma história para contar. Sabe o que aconteceu? Numa noite, quando o marceneiro ele saiu para descansar, todas as ferramentas disseram: precisamos fazer uma reunião. Não é possível, eu sou o maior. Sabe quem disse isso? Senhor serrote. Ele diz: eu sou o maior dentro dessa marcenaria. Se por um acaso não tiver a mim, nada acontece. É eu que serro, é eu que faço tudo o que o meu dono quer. Ah, não é mesmo? Sabe quem disse? Vamos ver. A senhora Régua. Ela disse: se não tiver tudo medidinho, tudo certinho, não adianta ter um serrote se eu não estiver junto com vocês. Então eu sou a maior. Quem manda aqui sou eu. Ele diz: começou a ouvir um tanto de vozes dizendo: não é você não. Eu sou o senhor martelo. Eu sou o mais importante aqui dentro. Não é senhor serrote, não é metro, não é régua, não é nada disso. Eu sou o maior. Eu mando tudo. Porque se não tiver a mim como ferramenta, nada acontece. Sabe quem veio? Vamos ver. O senhor prego. O senhor prego diz: se eu não tiver... Aí começaram a discutir. Mas se eu não tiver aqui para te dar uma força. E ele disse: se eu não tiver aqui também para colocar uma madeira junto com a outra, nada acontece. Começaram a brigar quem era o maior ali dentro. Nenhum dois venceram. Teve mais um. Disse assim: tudo tem que estar certinho na minha medida. Tudo no esquadro, tudo certinho. Precisa de mim. Se eu não estiver aqui, nada acontece. Mas tinha mais confusão ali. Quer ver? Mais confusão? Quem veio? A senhora chave de fenda. Ela diz: eu que preciso de estar aqui para usar os parafusos. Porque se eu não tiver, nada acontece. Nada de martelo, nada de prego, nada de serrote, nada disso. Eu tenho que estar aqui. Não, tem coisa errada aí. Porque se não tiver o parafuso, para que vai adiantar ter uma chave de fenda? Nada. Então eu sou o maior. Não, eu sou o maior. Não, eu sou o maior. Começaram a discutir. E mais uma ferramenta diz: eu sou a maior de todas. Eu sou a lixa. E se não tiver a mim, o trabalho não fica acabado. Eu sou a mais importante de todas. Então, não adianta ter um parafuso. Não adianta ter um prego. Não adianta ter o senhor martelo. Não adianta ter um esquadro para marcar tudo. Não adianta ter como chama mesmo? Isso mesmo, Paulo, chave de fenda. E aí, se não tiver um metro, se não tiver uma régua? Foi você, Paulo? Não? Teu Euclides. Tá ligado, hein, seu Euclides? É a plateia da escolinha. Não adianta. Tem que ter o senhor serrote. Não, mas eu que dou acabamento, tá tudo certinho. Se não for a mim, o trabalho não fica bem feito.
quando de repente escutaram o barulho de uma porta. Era o senhor Antônio chegando. E quando ele chegou, todo mundo ficou quietinho. E seu Antônio começou aquele lindo dia de trabalho. De repente, ele foi lá e pegou o serrote. Aí o serrote ficou todo contente, dizendo: eu sabia que ele ia precisar de mim, eu sou maior que todos. Mas assim que ele terminou de usar, então ele também pegou um metro, ele pegou uma régua, e assim ele foi trabalhando durante o dia. Ele pegou a chave de fenda, e então ele pegou o seu parafuso, e aí logo em seguida veio o senhor prego, que veio o senhor martelo, e que veio a senhora lixa, e todos puderam entender que todos eram importantes naquele lugar. Sabe o que eu quero dizer? Que todos nós somos todos importantes nesse mundo que a gente vive. Não importa qual é a sua função. Não é que tem um amigo, o Matheus, que toca pra caramba aí, que o Matheus é mais do que o Léo. Nem o Léo é mais do que o Joe. Nem o Joe é mais do que o Paulo. E o Paulo não é mais do que o Milton. Mas o Milton não precisa se sentir tão pequeno porque o Matheus toca pra caramba. Esse é seu talento. Essa é a sua função. Talvez eu faço muito pouco aqui. Seu Euclides dá maior suporte. Tem uma outra turma do outro lado que nos ajuda muito. Família Barbosa. Não somos tão mais importantes do que outros. Todos nós somos muito importantes na mão de um grande marceneiro, de um grande carpinteiro, que é o nosso Deus. E ele usa cada um, dando habilidades para cada um fazer sempre o seu melhor. E aí, todos puderam entender que todos eles eram muito importantes. A alegoria da ferramenta é para dizer que todos nós somos muito importantes no nosso convívio. É isso. Matheus, é sua vez de usar uma grande ferramenta, que é esse instrumento lindo que você tem aí na mão. Com vocês, Matheus NG. Parabéns, Melo, pela história. Muito lindo. Agora, voltar para bar. Tocar mais um pouquinho de bar. Espero que vocês tenham gostado no início, que vai ter mais um pouco. E agora eu vou tocar mais duas músicas. A primeira é um prelúdio, que na época de bar, prelúdio significava início, introdução para algo maior. No caso desse prelúdio, é um prelúdio que integra uma suíte, que é um conjunto de várias músicas. Nesse caso são 6 músicas, e a fuga que eu toquei no início está inclusa. E eu vou tocar agora o prelúdio dessa suíte. Depois eu vou tocar um compositor brasileiro, que é muito importante. Nesse ano está sendo muito bem lembrado por conta da Semana de Arte Moderna, que completa 100 anos, que é Villa-Lobos. E Villa-Lobos é um dos compositores brasileiros que deram muita importância em escrever música para violão solo. E ele escreveu muita coisa, 5 prelúdios, Suíte Popular Brasileira, 12 estudos. E eu vou tocar um desses 12 estudos, em seguida do prelúdio, que é o estudo número 3, que é o estudo de ligado. Ligado a essa técnica no violão aqui. É a ideia de você ligar uma nota a outra sem ter que tocar 2 vezes. Você toca só uma vez e liga a outra. Então, prelúdio da suíte do Bach e estudo 3 do Villa-Lobos.
Pode passar? Pode sim. Só que eu vou passar aqui, ó. Não tem problema não. Aqui o pezinho da câmera. Só levanta um pouquinho aqui, Paulo. Matheus, boa noite. Boa noite, meus. Um prazer, viu? Prazerzão. Tá com você aqui. Gente, aqui quem vos fala é o Milton, aqui da equipe do Sarau em Casa. Eu vou ficar aqui sentado aqui no sofá mais de perto aqui com o Matheus. E primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer a sua presença, Matheus, aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o De convite. tá- Eu Nossa, sempre é um- gostei muito de sarau, assim. Meus primeiros palcos foram sarau, então É, que bacana. a alegria e a energia do sarau é muito bom. Sim, e pra gente é um prazer de ver mais perto do que todo mundo, né? Aqui a gente sabe que o pessoal tá aí atrás acompanhando a gente, mas aqui é uma outra energia, gente, de ver um violão desse nível, um violonista desse nível tocando aqui com a gente. Obrigado. Peças tão bonitas assim, né? Tão técnicas, mas musical, né? Isso que a gente consegue perceber de longe, né? A musicalidade, como que a gente consegue tocar uma peça desse nível, mas soar musical, né? Que é o ápice, né, da gente como um instrumentista, né? Então, pegando esse gancho, Matheus, antes de uma dúvida que a gente está aqui pensando em relação ao seu nome, que depois eu vou te perguntar, eu queria te perguntar um pouquinho como que é a sua rotina, né, de estudo em cima do violão, né? Como que você mantém essa técnica que precisa ter, né, para executar esse tipo de música, né? Eu sei que ela vai te dar uma musicalidade e uma expressão para outras coisas que você vai precisar tocar, Sim. mas o diário, né? Como é que você mantém isso? Bem, atualmente eu ando tendo uma rotina bem louca, assim, não ando estudando muito instrumento mesmo em si, mas eu sempre tento, assim, estudar o máximo de tempo possível no dia e sempre começar fazendo técnica pura pra ver como tá meu dedo. Tipo, acordar meus dedos, sabe? Acho que a maioria das pessoas fazem isso, né? Que, tipo, você lembra como toca como a vai, corda, você lembra que é assim que faz. Que eu sempre tive muito medo de ter alguma lesão, algo assim, sabe? Como um atleta, né? É, Que igual um aquece atleta, antes de entrar assim. numa partida. Então eu aqueço os dedos, aqueço as mãos Uhum. e vou direto para as peças que eu tô estudando, para as músicas que eu tô estudando no período. E agora eu tô me preparando para um festival que começa amanhã, então Nossa, que bacana. esse é basicamente um pouco do repertório que eu vou levar para lá. Então a rotina, assim, por mais que a rotina seja bem louca, eu tô mantendo aquele ciclo de começa estudando por isso, vai pelo que tá dando errado, estuda aquilo até sair bom, vê o que já tá bom, o que dá para melhorar. Certo. Então você meio que dá uma picotada, né? Por níveis de que você sente que precisa melhorar mais ou menos, aí você foca naquilo que você Isso. sente que tá precisando, né? Isso, eu tento focar no que... Porque sempre tem, né, aquela coisa, você tá tocando a música muito Um bem, mas detalhe, tem aquele né? trechinho Que você já sempre tá cai. esperando ele chegar no Aham. começo da música. Sim. Se você sabe que ele tá com um probleminha, né? Você sabe que aquilo é muito difícil, se você não estudar não vai sair. Não vai sair. Daí eu sempre tento, no início do meu estudo com a música, ir naquele trecho e depois eu vou desenvolvendo até terminar de estudar a música Até inteira. ficar mais orgânico, né? Sim. Isso é uma coisa importante, gente, que eu acho que ele tá falando. Não só ele, mas acho que muitos músicos também costumam fazer assim, né? Você olha um músico, vê se você concorda comigo, Matheus. Você olha um músico tocando assim, praticamente perfeito, né? Eu digo perfeito, não quer dizer que ele tocou e não teve nenhum erro, mas você sentiu a fluidez, né, da música, né? Mas às vezes, o por trás, como se resolve um trechinho, às vezes, que não conta 5 segundos, né? Aham. Que tá resolvendo ali no exemplo dessa peça de ligados, né? Às vezes ela é tão complexa que não passou 3 segundos, 5 segundos, mas para resolver aquilo ali, rodou horas por dia, né? Porra, muitas horas. Então, assim, é um estudo árduo, né? Não é penoso, porque a gente ama o que a gente faz. Sim. Né? Então, vale uma dica, né? Acho que nós dois aqui como músicos, assim, soa fluido, mas tem as suas partes que tem mais atenção, né? Então você fala, não, vou desistir, não vou tocar, não é pra mim. Poxa, mas o Matheus ficou lá, ó, 3 compassos ali pra resolver aquele pedaço. Né? E aquele pedaço resolve outras peças também, Sim, né? Depois que se resolve, Depois né? que você aprende a resolver algum problema, quando vai chegando outros, parece que você já sabe por Já onde começar. Né? sabe o caminho. Você sabe como o seu dedo funciona, qual digitação vai funcionar, Aham. como você vai estudar, é melhor colocar isso no início do estudo, no fim do estudo.
E também outra coisa é o tempo que você tá tocando a música, né? Que influencia muito. Não adianta Muito, pegar né? uma música Não adianta muito você pegar uma difícil e- música que nessa de mais de 10 minutos que você tocou para daqui a um mês. É, assim, não vai. Não cara, tem jeito, assim. né? Claro que pode. Pode acontecer, mas ela não vai ficar com aquela autenticidade que você Sim, procura, né? Em um mês sai, mas em um ano sai muito Muito melhor, E né? é essa média, É, né? sim. Pra algo realmente começar a consolidar. E mesmo. ficar mais orgânico, né? Sim. É como uma conversa, né? A gente conversa porque a gente já fala as palavras, É, sim. as mesmas palavras desde Aham. sempre, né? Não que a gente marcou as palavras que a gente vai falar, né? Eu geralmente pergunto, não pra gente pré-estabelecer uma entrevista, mas assim, eu pergunto, posso perguntar nesse sentido, naquele outro? E eu não perguntei pra ele, eu falei, poxa, dei mancada, né? Eu vou sair Mas eu tava falando pro Joey, o Joey falou, você quer combinar as perguntas? Eu não, meu. Eu pensei, dei mancada com Não, ele, poxa vida. Vamos deixar acontecer. Mas eu deveria ter falado, porque geralmente eu falo, né? Mas assim, como eu tava vendo você tocar já de antes, então eu falei, não vai ser nada que eu vou deixar a pessoa em saia justa, né? Até porque eu não gosto, quando eu tô aí, eu não gosto. E nunca ninguém me deixou em saia justa aqui, né? Pelo contrário, né? Sempre deixaram a gente super à vontade, né? Pensando nessa parte à vontade, Matheus, um gancho bom aqui. Eu percebi que eu também gosto de fazer isso, quando possível, né? Que você toca praticamente tudo de cor, né? Pelo menos hoje. Ontem eu tive o prazer de ver ele gravando um trecho de uma música que eles vão fazer um vídeo e ele estava lendo um pouco, para ter mais certeza do que ele estava fazendo, né? Junto com um quarteto. Mas geralmente é de cor, né? Que você toca. Então você já vai pensando nesses movimentos que você vai decorar. Você fala, é mais difícil, vou pelo mais difícil, ou você vai lendo até que fica esse decorado aí. Como que é o seu processo de... Quando eu vou começar uma música do zero, a primeira coisa que eu faço assim é ler e ler do início ao fim, sabe? Certo. Eu tento fazer uma leitura à primeira vista. Num da música geralzão. inteira, assim, no geralzão. Claro que não sai tudo, né? Claramente. Sim, digitações, né? Tudo. Mas aí depois, na segunda leitura, eu já vou marcando assim as coisas que eu vi que, isso aqui vai ser um problema. Eu já sei que Preciso vai ter ser atenção um problema. Claro que ocorrem assim, às vezes você tá lendo e você não viu que aquilo vai ser um problema. E daqui a um ano você descobre que é um problema. Sim. Mas aquelas coisas que você olha e fala, nossa, isso eu vou ter que estudar. Então aí eu marco essas Com coisas. marca-texto mesmo, com né? marca-texto. Colorido, um lápis Antes mesmo. eu fazia um tridente. Olha, nas que é partes, perigoso né? Que é ali. a parte perigosa. Perigoso o tridente. Daí eu tava falando com um amigo meu cantor, ele falou, não, você não pode fazer tridente, que vai dar uma visão negativa na sua mente. Pode ser, Aí desde então eu venho fazendo um coração nas pra partes que você são ver perigosas. com mais paixão aquilo ali, eu né? vou Tá estudar vendo isso com só? muita vontade, com muito Sim. gosto. Muito bom. Daí eu faço um coração em todos os trechos que estão difíceis. Se a música inteira for difícil, eu faço um coração gigante. Todo inteira. vou amar essa música, né? E aí depois eu vou fazendo a digitação e tudo mais. Em música solo eu sou bem chato, assim, no sentido... Eu tenho 3 partituras. A primeira é o rascunho, Certo. a segunda eu só digito, e a terceira eu coloco as coisas musicais junto com a digitação. Nossa, que legal esse Então eu caminho. sempre tenho 3 cópias do que eu vou tocar, porque isso... E eu gosto muito de ler, de tocar decorado, música solo, assim. Também porque ler isso é difícil, né? Sim, Assim, você a primeira, né? Mesmo A que já tá fuga- decor pra ler, você tem que estar atento no instrumento, né? Sim. Eu sinto que você tocando, muitas vezes acontece com a gente também, que toca violão, ou outro instrumento, a gente vai sentindo, né? Então, ficar naquela leitura, mais na leitura, puxa um pouco pra fora isso, né? De você sentir o que você tá... Sim. As harmonias, os contrapontos, né? As nuances da música, né? Sim. Mas eu sempre gostei mesmo de decorar pelo fato, assim... Tô exercitando minha mente, tô decorando o que eu tô fazendo, e é importante decorar isso. E muitas coisas, assim, você vai fazer um concurso de violão, pede as peças memorizadas. Uhum. E também porque, pô, é aquela coisa, você estudou tanto que você acaba memorizando automaticamente. Sim. Eu nunca... Sei lá, tem coisas que eu realmente estudo pensando em memorizar, assim, porque eu tenho que memorizar. Esse estudo do Villa Lobos eu tô com ele na mão há um mês e pouco. Então, assim, eu sabia que eu tinha que tocar memorizado porque era pra semana passada, que eu tinha que tocar isso no concurso. Pô, então eu vou memorizar isso. Mas no caso da fuga, foi tão natural, sabe? Porque você vai analisando, você vai decorando as notas, as notinhas vão pulando na sua mente quando você toca. Entendendo, decorando, sentindo. Sim, você vai analisando a música e chega no momento que você vai tocar e você não tá lendo a partitura tá na frente, mas você tá só... Falando nisso, aí a gente passa para um outro ponto que já conecta tudo, né? Tudo isso também faz parte um violão que antes eu tinha um pensamento e hoje em dia eu já mudei totalmente.
vê se você concorda também. Quando a gente vai começar, a gente já fala assim, eu não quero um violão tão bom não. Não precisa ter uma Ferrari, não tô falando disso. Mas pode ser aquele que dá para tocar. Aí o braço do violão tá aqui e a corda tá aqui. Aí você fala, essa criança, vamos supor que a gente tem 10, 11 anos que está começando a tocar, né? Como é que essa criança de 10, 11 anos vai tocar, apertar uma nota que seja? A certeza que eu tenho é uma. Trauma. Não é? Não é? Então eu não sei se você concorda. Eu tô vendo que o seu violão, ele tem um som que é um dos sons mais agradáveis que eu já vi. O meu gosto de violão é o médio grave. E é o meu é ao contrário. Não é esse. Então, o que eu tô ouvindo ali de trás, desde ontem também, eu penso, poxa, que violão de som bacana, né? Vendo a sua mão, que vai no braço, né? Porque o Matheus é canhoto, né, gente? Então, geralmente, o rapaz já tá invertido, tá espelhado. E ele é normal também, ele só é canhoto, né? Ele é uma pessoa... Sou normal, gente. Eu olhando um canhoto tocar como ele, eu me vejo no espelho. É bom, parece que eu tô estudando ali atrás, né? Então, se de repente, né, eu quiser fazer um espelho ali com ele. Então, assim, quanto que você sente que é importante? Pra mim é super... Hoje em dia eu mudei o pensamento, porque antes lá atrás era, vai qualquer um. E aí eu via os alunos sofrendo, eu sofrendo com a mão doendo. Eu vejo que o braço do seu violão é muito agradável de tocar, macio, não faz veia na mão, né? Você não sente que você tá puxando um músculo ali, né? Como que você sente isso? A qualidade do violão, quanto que influencia para você tocar o seu repertório? E depois eu quero que você dê uma dica para quem pretende começar também, né? No meu caso eu já mudei o pensamento. Né? Eu faço das suas palavras as minhas, porque o primeiro violão que eu ganhei eu tinha uns 12 anos, né? Uhum. E eu fui começar a tocar violão com 15. Porque meu violão, ele era uma bomba, ele não era um violão. O braço, eu dava pra passar o dedo, sabe? A distância entre as cordas. Um arco e flecha, praticamente. Um arco e flecha, aquilo era um berimbau. Um berimbau. Aí eu tive a minha primeira aula de violão e eu odiei, cara. Eu não conseguia apertar. Você falava, eu não conseguia apertar aquilo. Não, cara. Uma única nota é um desafio. Sim, se eu crescer, tiver 2 metros de altura, eu acho que eu consigo. Mas agora, com 1,50 m, nem a pau. Aí depois que eu voltei, né, que aí ali que meus pais me colocaram na aula pra conhecer, mas com 15 foi eu, porque, eu queria aprender um instrumento musical, eu tava notando a importância e tudo mais. Uhum. Daí eu entendi que o meu violão não era um violão adequado. E hoje eu sinto que a diferença de um bom violão pra sua performance, pro seu aprendizado é 100%. 100%. Sim, que é igual você quer aprender muito inglês, só que você não tem um método bom. Você tem só aquele livro de figurinhas da banca. Você vai aprender o inglês, mas o inglês que tá ali. Você não vai aprender o inglês, você não vai sair conversando com um falante e tudo mais. E o violão é isso, não adianta você... Tem violão que nem pestana dá pra fazer, né? Você se mata. Como você vai tocar algo que se tiver e o braço do violão permanece, né? Então não dá. E se você quer realmente progredir no violão, você precisa de um bom violão. Mas é aquela coisa, um bom violão o quê? Um violão de 30 mil reais? O que é um bom violão? Vou comprar um HB20 ou um violão? Ou um violão, Pois é, pensando nessa história de bom violão, a gente tem 2 tipos para falar de bom, pelo menos, né? Ou um bom da loja, que geralmente é feito por máquina, né? Fábrica que prensa lá as formas todas. Ou um que é o de luthier. Né? Que geralmente a grande maioria dos músicos prefere, né, fazer um pedido num luthier, conhecer um luthier legal. É igual um mecânico, né? Falando em carro, né? Você confia num mecânico que vai mexer no seu carro, o luthier é aquele que você vai confiar para mexer no seu instrumento e para fazer também, né? Então, se eu, com certeza vendo daqui, é de luthier, né? Você encomendou esse violão ou você já comprou esse violão pronto de um professor ou de um amigo que já tinha ele? Então, aí a gente segue na história de como um bom violão influencia, né? Que desde os 15 anos eu venho fazendo concursos, aí eu tinha um violão de fábrica, e realmente o violão de fábrica ele pode te oferecer todo o conforto. Claro, existem fábricas e fábricas, mas fábricas acessíveis, na lógica, o instrumento vai ser um pouquinho inferior a uma fábrica que realmente constrói instrumentos de palco e tudo mais. E aí, em um desses concursos, um amigo meu, atualmente amigo, Sidney Molina, ele chegou em mim e falou, cara, com o teu violão você não vai muito longe não. Porque assim, tem coisas do violão, tipo a qualidade de som, a diferença de sons que você vai tirar do violão, a projeção, quão alto ele vai soar, que vai depender diretamente de como é o violão, não é só da sua mão, entendeu? Não tem como você tirar
Não tem como você tirar ouro de uma indústria de cobre, sabe? Voltando no assunto do carro, não tem como você correr uma corrida com um Gol e é onde tem a Ferrari correndo lá do lado. Entendeu? Né? Você vai saber dirigir, mas no nível dele. Sim, então é um violão. O violão vai acabar te deixando pra trás se você quiser progredir. Daí o próprio Sidney Molina falou pra mim, ó, você tá aí, você tá encaminhado, você tá fazendo concurso, você já tá dando concertos, começou a dar concertos, você vai precisar de um violão que atenda a essa demanda, que atenda às suas necessidades, no sentido profissional da coisa e também no aprendizado. Pra cada dia você tá um degrau acima, estudando. E aí ele me indicou esse luthier que é o Joacir. É aqui de São Paulo? Ele é de Águas de São Pedro. Água de São Pedro. Ficou... Parabéns, hein? Olha, super violão, sonoridade, pra mim, assim, do meu gosto, acredito que pra todos nós aqui, muito agradável de ouvir, sabe? Uma sonoridade assim que se o Matheus quiser a gente acabar aqui, ficar tocando aí, a gente vai tomar um café ali. O pessoal fala que eu falo muito, mas do mesmo jeito que eu gosto de falar, eu gosto de não falar. For num caso assim, pra apreciar, quando o Joe tá tocando também, só toca, e eu não vou falar nada, percebe? Então, parabéns aí. Como que é o nome dele mesmo? Joacir de parabéns. Carvalho. Quem quiser aí, tiver interesse em saber mais sobre o trabalho dele, entre em contato pelas redes sociais do Matheus, que ele... Eu talvez quero conhecer esse luthier. Me chama na minha rede social, que eu acho que o Joacir não tem rede social. Ele então... chama na rede dele, e aí você vai conhecer o trabalho melhor do Joacir. Eu vou chamar o Matheus na rede social dele para conhecer o Joacir. Porque, certo, assim, de verdade, parabéns aí a sonoridade é incrível. Uhum. E você também aliando a sua técnica. Também não adianta você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Sim, é. Vai, se alguém dá uma Ferrari na minha mão, não... É o bato, outro lado. Dizem que a Ferrari ela é tão sensível no pedal que você vai acelerar e você vai bater. Ela morre, na verdade, né? Mas a gente não tem a sensibilidade. A mesma ideia, você vai... Se a gente não tem tanto nível... Tudo bem. Agora, quem vai começar agora não precisa ter um violão Ferrari desse. Mas também não precisa ser um birimbau. Igual a gente tá falando aqui, né? Sim. E pegando esse gancho para fechar essa ideia violonística de técnica e equipamento, né? Você falou que com 15 anos para valer, né? Sim. Quero estudar com 15 anos, né? Então qual que é a dica que você dá pra galera aí que quer começar a estudar violão agora, a parte do que a gente já sabe que um violão mediano, pelo menos, né? Pra não estragar a mão, não se confundir, né? Agora a questão de com quem estudar, como estudar, de repente com que professor, que escola, qual foi o seu percurso aí para mãe, pai, eu quero estudar, me leva aonde? Bem, eu vindo, sim, eu faço parte dessa leva de músicos que saíram do Projeto Guri, né? Por mais que eu tenha feito uma semana de Projeto Guri, mas por foi. falta, assim, mas realmente eu vejo o impacto gigante do Projeto Guri na minha vida, porque eu não sabia de violão clássico até chegar no projeto, né? O violão solista, que não tem um cantor acompanhando, ou não está inserido em uma banda. Então o Projeto Guri é um super lugar para quem quer começar a estudar um instrumento. E eu também fui até o fim nas instituições públicas. Daí depois eu fui para o Conservatório de Guarulhos, que também é um conservatório gratuito do município vizinho aqui. Bom. Muito bom, assim, foi um local... Foi lá que eu comecei a participar dos saraus. Que legal. O próprio conservatório fazia saraus. E daí eu lembro assim que eu cheguei e falei, eu quero tocar. Sabe? A coordenadora me disse, você é aluno? Eu sim, entrei agora. Me deixa entrei tocar. semana passada, mas já quero tocar. Então, o Conservatório de Guarulhos é um lugar realmente muito... Quando você entra, sabe? É tipo você olhar uma mansão de músicos, sabe? Eu Professores incríveis, salas e alunos incríveis também, além dos professores. Muitos alunos que foram estudar fora do país, alunos que estão ganhando os principais concursos aqui, alunos que estão fazendo um trabalho pedagógico muito forte, alunos que já estão virando professores do Guri, o que é muito legal também. E depois eu fui para a EMESP e tô lá até agora. Eu fiz o curso de formação lá e o curso de especialização. Que como é o curso de especialização para quem toca um instrumento? É basicamente um curso que você vai tocar. Você vai entrar tocando, você tem que sair tocando aquelas determinadas músicas, vai ter uma gradezinha, você tem que tocar tais peças de tal período. Você vai passar por todos os períodos, no caso do violão clássico, no caso de música clássica. Você vai da Renascença até o contemporâneo. Então é isso. E se você quer começar, no caso você não é de São Paulo,
você tem que ver qual gênero musical você gosta, qual gênero musical você está querendo realmente tocar. E procurar os professores, né? E listando os professores. Muita gente faz também, né? Ah, tem um cara aqui que toca um violão, me ensina aí. Isso é muito bom também, mas se você tiver a oportunidade de entrar, dar um Google e ver professores da região, professores de violão, vai conversando com um pra ver quanto tempo você... Pra ver se você vai realmente gostar dele, da metodologia dele. Que assim, pelo menos na minha vida, meus professores foram como pais, né? Dependendo, você passa mais tempo com o seu professor na instituição do que na sua casa, com sua família, cara. Faz muita diferença isso. Você se dá bem, entender qual que é a visão que ele quer te passar, né? Às vezes ele tem uma visão boa, mas ela não está em harmonia com a sua. Não quer dizer que está errado, né? Mas às vezes a gente, poxa, ele fala de um jeito que eu sei que ele tá tentando ensinar legal, mas não tá batendo com o que eu recebo aqui, né, de informação. Isso é o equivalente à sua longevidade. Né, no estudo, falar, agora eu tenho um instrumento bom, um lugar bom, e o professor que é o meu ídolo, assim, num bom sentido, né, que me motiva, uma motivação extra, né. Sim, é aquilo, você tem que ver um professor que realmente se encaixa aos seus parâmetros, e aqui em São Paulo, pelo menos, eu não posso falar pelos outros estados, porque eu nunca fui, assim, de passar uma temporada grande, mas eu conheço ótimos professores de outros estados também, instituições públicas. E aqui em São Paulo nós temos essa sorte, né, do Projeto Guri, que é um projeto incrível, e os professores são incríveis também, né? Isso que é legal. O Projeto Guri tem ótimos professores. E escolas profissionalizantes, né, que tem Escola Municipal de Música, Unesp, tem um Conservatório de Tatuí, indo lá pro interior. Então aqui, se você é de São Paulo, você tem todo um caminho, se você quer, está muito bem servido. Também tem instituições particulares, tudo mais, muito boas também. Muitas vezes os professores de instituições particulares também dão aula nessas que são do governo, né? Então tem todo esse intercâmbio, né? Isso é o que é legal, né? Saber aproveitar. Sendo de São Paulo, então, mais ainda, né? Mas hoje online, né? Então essa ideia ficou até mais expandida, né? Falando em online, pra gente não... A hora que tá... você vê, o papo... A gente não é mineiro, mas o papo vai, né? É legal, um papo bacana, assim, né? Eu não canso, né? Então... Nem eu. Se deixar eu converso ou escuto, né? Já então, tem um cafezinho já tem um café lá, já tem uns café. quitutezinhos, né? Então, poxa, tá bacana. Falando nessa ideia de pandemia, né? Então, para fechar o nosso assunto aqui, tendo um bom conservatório, um bom professor, né? Tem vários caminhos para você... O resumo nosso é o quê? Um bom direcionamento, né? Uma pessoa que vai falar, vai por aqui, não é a verdade absoluta do caminho, mas é um caminho que ele vai falar, eu já trilhei aqui, talvez dê certo para você. Um outro professor fala, o outro caminho, um A, B, um C, umas opções, né? Para você escolher, né? Porque cada um vai ter o seu estilo, né? Você toca esse estilo aí, passando pelos períodos super bem, né? Então, não tem o que falar, né? Só curtir, né? Então, de repente, você quer fazer um outro estilo. Aí você procura um professor que vai te direcionar para isso, né? Falando para fechar o nosso assunto aqui e você tocar mais um pouco pra gente, Matheus, eu fiquei sabendo, eu estava conversando com os meninos aqui, nessa época de pandemia você acabou gravando um disco seu, algumas peças, né? Assim, em casa mesmo, né? Que não tinha como sair para fazer a apresentação. Foi bem no período bem complicado da pandemia, que a média de morte estava muito alta. Muito alta. Realmente era impossível de sair. Como é que foi Como você gravou? Falou, vou gravar por mim mesmo? Você colocou o microfone lá? Vou gravar tantas peças? Foi assim? Foi assim, sempre fui de ouvir muita música, né? E escuto álbuns daquelas gravadoras gigantes, Naxos, Dodge Gramophone, Erato, sabe? Então eu às vezes vou no catálogo das gravadoras, pesquiso no streaming pra ver o que eu encontro. Daí eu sempre, naquela época, tava tendo uns concursos online. Eu fiz vários deles. E aí eu tava com um repertóriozinho, assim, que eu tava gostando muito de tocar. Eu tinha acabado de estrear uma peça do Paulo Porto Alegre, que é um compositor da MESP. Tava me aventurando em músicas do Chile, assim, coisas que eu nunca tinha... Coisas que eu nunca imaginei que eu fosse tocar. Eu sempre fui muito ruim com música folclórica, sabe? Sempre fui uma negação pra coisas ritmadas. Uma certa barreira, acho que é porque eu nunca dancei na vida, né? O pessoal diz que me falta aulas de dança. Eu já ouvi falar essa história, né? Quando a gente não dança, tem alguma coisa que falta ali, né? Uma barreira também, talvez, né? Sim.
Daí eu tava com um repertório que eu tava me sentindo assim muito... Tava gostando... Sabe quando você tá tocando aquela coisa e você fala, nossa, isso tá muito legal. Tá legal pra caramba. E tinham coisas que me tiravam da zona de conforto, coisas que me deixavam mais confortável, tipo a Sonata do Paulo. Daí, passou o período de concurso, eu tô com esse repertório na mão, um monte de coisa complicada, não tem concerto aberto, tipo, não Como tem é que eu sala faço, de concerto. né? Pra segurar esse repertório. Né? Porque não, sabe, não tem aquela motivação pra manter coisas tão complicadas pra você na mão, sabe? Quando não tem que tem compartilhar, local né? pra tocar. Nosso trabalho é o compartilhar trabalho, com os outros fazem, né? sim. Daí eu tava falando com um amigo meu, Igor Alberto, que ele faz parte do quarteto, né, aqui. É um deles lá? Sim. Aí ele, cara, você tá com esse repertório aí... E eu tava começando a ouvir coisas assim de gravadoras que eram... O disco é basicamente liga ali, um único take. Claro, eles estão numa gravadora, no ambiente, num estúdio, todo ambiente preparado. propício. Ele, cara, por que você não lança um álbum, né? Você tá aí com esse repertório, tá meio... Naquela época eu tava bem desmotivado pra estudar. Não tem pra onde tocar, né? Eu quero tocar isso, Poxa, eu quero ir pro palco com isso. Daí ele, cara, lança um álbum aí. E o Igor, ele é artista, ele é designer, né? Nossa, que legal. Ele é designer gráfico. Daí eu lanço um álbum se você fizer uma arte que remeta a esse álbum que eu vou fazer, né? Porque eu não manjo nada. Vai ser o microfone na mesa e eu tocando, cara. Esse vai ser o álbum. E a ideia do álbum era essa mesmo, assim. Eu sempre ouvia muito disco de gravadora, só que raramente você vê um disco realmente, né? Um único take e tudo mais, coisa ali. Daí o álbum foi esse, sabe? Eu gravei aquele repertório em uma semana. Na sua casa mesmo? Na minha casa, na sala de casa. Mandou fechar tudo, falou ninguém entra do horário tal a horário tal. Não, e tava... Tô em concerto. É muito legal, assim, porque aparece os ruídos da patinha do meu cachorro. Ah, sabe? esse é o mais legal. Vizinho gritando. E aparece mesmo no álbum. É bom. Daí... Sai natural, né? Daí ficou pronto. Daí eu, Igor, e agora? Ele fez uma arte incrível, né? Que eu falei pra ela, esse álbum é um rascunho, né? Eu não vou ficar pro resto da vida se eu seguir na música gravando em casa, eu vou pro estúdio, né, cara? Claro. Daí ele, foi isso aqui que eu pensei. Daí a arte dele era um rascunho da minha mão. Assim, tava minha mão no ar, sabe? Nossa, a minha mão, minhas unhas. super criativo. Certinho. Aí ele, pronto, seu álbum é um rascunho, a minha arte pro álbum é um rascunho. A pessoa já vai entrar vendo que é um rascunho. Sim. Não tem uma foto sua de terno segurando um violão. É a mão. Entendeu? É minha mão ali. Bem criativo, sim. Super criativo. Daí e agora e o nome, cara? O que eu vou colocar? Intitular como, né? Daí acho que a gente tava conversando, assim, tava numa ligação com uns amigos. Eu não sei quem foi que falou, assim, ele falou, cara, violão caseirão. Acabou. Foi esse o nome? Foi esse o nome. Violão caseirão. Só que tá em inglês, né? O nome é Homemade Guitar. Ah, ó como refinou, hein? Eu refinei, mas o violão caseirão vai ser... Super quando eu mostrar refinado. isso vai ser complicado, né, cara? Não, o nome mudou da água pro vinho. O nome é esse, a pessoa entra, tem uma sonata do Paulo Porto Alegre, sabe? Eu esperava um fundo de quintal, né? Que aí realmente remete ao caseirão. Sim. E aí? Daí Homemade Guitar, inverteu. Ficou lindo. Daí pra lançar também, assim, foi muito aprendizado, né? Porque eu nunca tinha entrado em uma distribuidora de streaming, não sabia nada sobre como fazer, como cuidar dos direitos Essa autorais. distribuidora que você fala é tipo um Spotify. Assim, tipo, agora como eu envio isso pra eles. Daí entrou coisas assim que eu não... Acho que se não fosse a pandemia eu não aprenderia, né? Porque fez a necessidade. É aquela coisa, cara, você gravar um álbum, acho que eu não teria pensado nisso se... Porque, se tem sala de concerto aberta, você vai ali, toca e dá o seu concerto, sai feliz. Exato. Agora, gravar um álbum assim, né, é completamente diferente. Foi a necessidade que fez você foi aquela coisa, eu tenho que manter isso na mão e... Daí, desde então, eu sempre venho registrando tudo que eu toco, assim. Virou quase um diário, né? Sim, virou uma rotina, né? Você tá com aquilo bem na mão, fala, eu vou gravar, né? Não é que eu vou sair postando, mas, registrar pra você. Eu toquei isso, cara, eu quero um registro disso. E de repente analisar depois. Sim, no futuro você volta a tocar a peça, aí você vê o seu progresso ou o seu regresso, né? Nunca se sabe. Um outro entendimento, uma outra visão, né? Poxa, e deu muito certo
essa mudança e o envio das músicas do CD Sim, dessa plataforma? deu tudo super certo, assim, foi muito legal e o pessoal gostou muito, sabe? Tá disponível isso? Tá em todas as plataformas. É só digitar seu nome lá, Matheus. Ou digitar Matheus NG ou Homemade Guitar. Homemade Guitar, o nome anote aí, gente. Até agora é o único que tem, né? E não pode outro, eu acho, né? Depois que registrou esse, né? Foi. Então, Matheus NG, é com TH? Isso, é com TH. Tá, então o nome é fácil, Matheus NG. NG, tá? Aí a gente olhou o nome dele. Ele deve ser um nome. No sobrenome. Só tem NG, deve ser uma abreviação. Eu vou perguntar pra ele, né? Eu tô dando a volta aqui na conversa até chegar no nome, né? Comecei lá atrás. Da onde vem esse nome, Matheus? Você então, sabe? Na verdade, meu sobrenome é Nogueira Guimarães, não, brincadeira. Nossa, Nogueira Guimarães, NG. Meu sobrenome ele vem da China. Sério? Por mais que não pareça, eu tenho ascendência chinesa. Caramba! Meu avô, por parte de pai, veio da China. Daí o nome dele era NG Tucan. O começo era NG. O começo, aqui lá o sobrenome vem primeiro, né? Daí era NG Tucan. O nome dele era Tucan NG, né? Traduzindo assim. Aí meu pai é Evandro NG. E ele não tem o sobrenome de mãe, então é só NG. Só mesmo. NG. E eu sou Matheus Oliveira NG. Que aí juntou com o da sua mãe. Sim, quando eu comecei a fazer os concursos e tudo mais, né? Eu me inscrevia como Matheus Oliveira, mas aí tinha eu e mais 15 Matheus Oliveira. Muitos, né? Que é mais comum, Matheus Oliveira né? é um nome muito comum. Aí ele, Matheus NG, né? Vamos de Matheus NG. Meu professor falou, aqui... É diferente, como né? eu vou falar para as pessoas que o meu sobrenome é NG? Pelo menos você já chama a atenção até bom, ali, a pessoa né? nunca vai te esquecer. Não vai. De todos que tocaram ali, eu gostei de todos os meninos que tocaram ontem, que a gente viu, né? Mas eu bati o olho, não esqueci, porque é NG. NG, é uma coisa interessante, né? É bom, ele falou, cara, a história é pra contar, entendeu? História pra contar. Porque com certeza muitas pessoas vão perguntar, né? Esse NG aí, de onde vem? Gera muitos problemas. Eu lembro que quando, às vezes, eu vou me inscrever em alguma coisa e a pessoa acha que é abreviação e não deixa eu me inscrever, né? Não, você tem que escrever o nome completo. Daí. Aí você tem que provar lá a identidade. Sim, tem que provar. Caramba, que mas coisa. Mas as histórias o que é de um lado complica, do outro te evidencia, né? Sim, isso é bacana, né? Lembro que quando eu entrei, assim, há 3 anos atrás, quando eu entrei na MESP, né? Eles fizeram um bolão pra ver qual era a abreviação do meu sobrenome, sabe? Apostaram dinheiro. Nossa. Pra ver, será que é Nogueira Guimarães? Será que é, sei lá, Anivaldo alguma coisa? Nivaldo Gonçalves. Aí ninguém ganhou, né? Porque ninguém acreditou. Era NG mesmo, né? Sobrenome mesmo. Poxa vida. E chinês você não fala nada? Nada. Meu avô... Nem origami, que é não, japonês. Nada. Sim, meu avô, ele veio da China e quando ele morreu, meu pai tinha 15 anos, sabe? Ah, novinho. Então, assim, ele não ensinou nada pro meu pai e eu não tive contato com ele. Então, assim, é uma parte da cultura ficou que... só no sobrenome, né? História. Pelo Tem menos por enquanto, coisas né? lá, né? Que da época dele, que ele trouxe da China. Mas não veio, assim. Daí meu pai, há um tempo atrás eu tava nessa, eu vou correr atrás, né? De quem foi de como meu que avô. é a árvore genealógica, né? Daí aquela coisa, falando com os meus amigos, né? Ele, cara, seu avô veio bem na época da Guerra Civil. Se ele veio e apagou tudo, ele deve ter feito alguma cagada. Então fica quietinho que lá a prisão é até 4 gerações. Nossa senhora! Então você vai chegar lá e preso, cara. É melhor deixar quieto, né? Quando eu tiver velhinho, eu corro atrás, né? Que não tem mais. Já não tem problema, né? Caramba, eu não sabia não, hein? 4 gerações. Mas por enquanto fica pra história. Fica pra história. Bom, Matheus, eu quero te agradecer por essa conversa agradável que a gente teve aqui. Ontem eu não tive a oportunidade de falar com você. Eu tô cortando assim do nada, porque eu tive um sinalzinho ali de trás que a gente tem que acabar com o nosso papo de mineiro aqui, né? Mas queria te agradecer de coração, conversa super agradável. Eu queria agradecer também, é muito legal. Conversar é muito bom, É muito bom, às vezes a gente tem assim uma falsa impressão, né? Eu falo, nossa, ele deve ser muito sério, né? O cara não deve conversar muito e tal. E às vezes é o que o outro tem de ideia quando me vê também, né? Fala, esse menino não fala nada, né? Você é na dele aí. Então a gente quebra essa barreira, né? Dessa conversa de amigos mesmo, de músico com músico, de compartilhar, né? O que cada um tem uma visão. A gente aprende muito, né? Mas estão cortando ali a gente para acabar com o assunto. Então, se você tiver você tá confortável para tocar mais alguma música tô sim. Na mão. Então, se você quiser fechar pra gente, depois eu volto só para dar um tchau também. Aí você fica sentadinho aí pra gente dar um tchau junto. Mas se quiser, o palco é todo seu. Eu só não converso mais porque passaram a regrinha na gente aí, tá bom? Mas foi um papo super agradável.
Muito obrigado de novo, viu, Matheus? Matheus? Tem que falar pro pessoal comentar que eles querem o Estão querendo um sarau 24 horas sarau aí. intensivão. Um intensivão aí, Mas aí a galera toda conversando, não sou só eu, não. Janta aqui. E café da tarde, Sim, soneca. Caseirão. Tem um sofá ali, ó, a gente pode até deitar, quem quiser dormir, a conversa continua. É observar tudo. Mas, Matheus, de coração, super obrigado. Um prazer te conhecer. Eu aprecio muito que você tá tocando, a sua musicalidade, e te conhecer, assim, poxa, um rapaz super bacana. Espero que a gente possa conversar mais e compartilhar mais aí dessa música. Então, o palco é seu. Matheus, super obrigado de novo, viu? Prazer conhecê-lo. Obrigado. Deixa eu só passar aqui pelo... um minutinho só. Pronto. Bem, depois de uma conversa boa, fluida, muito legal, né, gente? Tão legal quanto tocar é conversar. E agora eu vou tocar. Agora vamos seguir em um país só, depois de uma viagem entre a Alemanha, Brasil e Argentina. Tocar música espanhola de 2 períodos diferentes. Primeiro compositor que eu vou tocar é o Francisco Tárrega, que ele é o cara que ajudou o luthier, que nós falamos anteriormente, a construir os violões nessa medida. Até antes dele, o violão não tinha um padrão, pessoas usavam violões menores, violões com mais cordas. Daí esse compositor, junto com o luthier Torres, chegou à conclusão de que, bem, vamos deixar o violão assim, e vai ser assim, meus alunos vão começar a usar assim, e tomara que todo mundo comece a usar assim. Então ele padronizou essa forma de construir violão, e é o mesmo modelo do violão que eu tenho aqui, só que era um pouquinho menor. Esse aqui, você vê, ele padronizou, mas mesmo assim o violonista é chato, né? Vai mudando. E aí, ele morreu em 1905. E daí a outra peça que eu vou tocar é de 1930, que é de um compositor espanhol. Que aí entra a história de compositores que escrevem para violão e não tocam violão, que é o Joaquim Turina. Joaquim Turina é um compositor muito importante para a música espanhola, porque ele é um compositor considerado sinfônico, ele escreve músicas orquestrais, músicas grandes, sinfonias, só que sempre com aquele gostinho de música espanhola, tem sempre muita presença de rasgueados na orquestra, imitando violão, canto espanhol. E aí vai ser a maior peça que eu vou tocar no sarau, que é uma sonata. Então ela é uma peça dividida em 3 movimentos. Ela começa bem alegre, lembrando uma roda de flamenco, mas só fazendo alusões a coisas da roda de flamenco. Aí o segundo movimento é uma coisa bem lírica, sabe? É como se fosse um canto reflexivo. E o terceiro movimento é realmente uma roda flamenca com direito a rasgueado, escalas no violão e todas aquelas coisas felizes da Espanha. Então eu vou tocar Tárrega e depois Turina. E eu queria agradecer a toda a equipe do sarau, todo o pessoal, agradecer a todo mundo que está aqui e agradecer ao convite, que é muito legal, estou muito feliz de estar aqui. É muito bom estar tocando aqui e inclusive estar tocando num sarau, que é coisa que me traz ótimas lembranças. Então agora eu vou tocar mesmo. Tárrega e depois Turina.
Aguenta aí, Matheus, eu só vou voltar pra gente encerrar. Já aproveitar também para agradecer a todo mundo que assistiu. E espero que vocês assistem o versão intensiva, vai ser muito legal. Quero participar. Já tá convidado. Quero participar desse. Matheus, mais uma vez, super obrigado pela sua presença aqui, aceitar o convite, por essa conversa agradável que a gente teve. Só nessa conversa aí eu já consegui ter outras visões também de outro músico, né? Outro excelente músico, então, um prazer. Eles estão de pertinho aqui, né? Você tocando, né? Para encerrar, aguenta aqui com a gente. Eu só quero dar um recado, gente, que assim, o Sarau, como a gente entrou agora nessa fase 100% online, a gente está falando por algumas edições aqui que a gente está tentando reestruturar, né, fortalecer os nossos equipamentos para poder entregar um sarau de maior qualidade para vocês, né? Tanto em áudio, quanto imagem, quanto iluminação, questão de cenário, né? Então, para cada vez ficar uma coisa mais legal de assistir, de ter uma coisa diferente para ver e com mais qualidade, a gente vai fazer uma espécie de, acho que vocês conhecem um formato de vaquinha online, né? Que a gente estipula um valor e quem puder ajudar é só entrar em contato, ou mesmo no site, né? E a pessoa vai dando o valor, ajudando com o valor que achar justo, né? Que achar nas possibilidades, né? Então a gente não tem esse valor ainda porque a gente quer o máximo de transparência para essa nova fase do sarau, né? Então a gente está em fase de fazer orçamentos com os profissionais, né, competentes que fazem iluminação, parte elétrica, né, que é importante, parte de decoração também. Então a gente vai tudo colocar no papel e por ordem de importância, né, computador, áudio, vídeo, a gente vai descrever para vocês no dia do sarau, né, na descrição do vídeo, ou mesmo nos perfis de todo o pessoal que tem aqui, né? Da equipe, do próprio Matheus, dos músicos que acompanham a gente, né? Então, no momento, a gente só está deixando mais ainda o pessoal ciente, né? Você, nosso amigo aí do outro lado, que a gente vai entrar nessa fase. Então, mesmo que a gente não fez ainda esses orçamentos, para quem já tiver uma vontade de querer ajudar um pouco mais e contribuir com qualquer quantia de valor, né? É só entrar em contato no perfil de qualquer um, né? Da gente aqui que a gente conversa ou marcar uma visita. E saindo um pouquinho dessa parte do ambiente aqui do sarau, a gente também tem a parte social, que é onde a gente ajuda com roupa, mais ainda no inverno, né? Agasalho, mantimento, comida, roupa de criança, material para casa, higiene, né? Tudo que é para uma casa e para um convívio, para a pessoa sobreviver, né? Então, se você gostaria de doar uma cesta básica, mesmo 1 quilo de alimento, entre em contato também que vai ajudar nesse projeto social, né, que o sarau também abraça, né? Se você quiser abraçar com a gente, vai ser super interessante. Então é isso, gente. A gente já conversou bastante. Se pudesse, a gente conversava mais, né? E tocava e conversava, tocava e conversava. Ó, a Dona Isabel vai dar um tchau aqui com a gente. Vamos fazer diferente. Galera, vem aqui, galera. vai todo mundo Vem dar um aqui, tchau Paulão. junto aqui. Vem aqui, Joe. Fica aqui, Fica aqui, Matheus. Todo mundo junto aqui, ó. Todo mundo junto. Vem Vem, aí, Paulo. Paulo. Tem uma turma aqui. Tchau. Tchau, gente. Um prazer, hein? Até a próxima. Oh. Até mais. Valeu. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Matheus. Tchau, tchau. Tchau coletivo. Um tchau coletivo. Não tava esperando isso, hein? Obrigado.